Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, não tenho nada contra a pessoa do padre Joseleudo Queiroz, tá? Que ele é doutor em Direito Canônico, é advogado, ele é do Tribunal Eclesiástico, lá do Ceará. Ele pertence aí à paróquia, né? Pároco de Calcaia, lá do Ceará. É um padre famoso, um padre conhecido aí nas redes sociais pela sua irreverência, fazer brincadeiras, falar com as pessoas fazem perguntas e ele vai respondendo lá no seu canal, lá nas redes sociais, tá? E assim como outros padres também fazem isso, ficam respondendo perguntas, fazendo brincadeira, né? Então, a reflexão de hoje, não estou aqui querendo falar mal do padre ou tentar destruí-lo, difamá-lo, não, nada disso. Até porque eu não conseguiria, tá? Nem se eu quisesse, coisa que eu não quero, tá? Difamar ninguém. Mas nós usamos essas pautas para reflexões. Tá? Pelo menos para mim, eu uso pautas como essa, por exemplo, do padre Joselildo, que muita gente já falou dele na internet, alguns influencers católicos, por declarações polêmicas sobre o homossexualismo, por exemplo, sobre muitas coisas que ele fala aí na internet, que algumas respostas não condiz muito com a nossa fé católica, mas é necessário te comentar. Não contra a pessoa dele, mas algumas coisas que, para a gente tomar como exemplo, se nós podemos fazer, se olhando um padre fazendo, será que é correto fazer certas coisas? Ontem, no dia de ontem, domingo, né? Hoje estou gravando esse vídeo na segunda-feira, teve o jogo do São Paulo, né? E o padre Joseleudo fez uma brincadeira lá na rede social dele. Ele estava de batina, mas com a camisa do São Paulo por cima, com a Bíblia aberta numa cadeira, né? Tem a imagem aqui para vocês verem, uma vela, o texto na mão, e pedindo, né, fazendo não sei se era brincadeira ou estava falando sério, para rezar para que o São Paulo ganhasse, né? E aquela falando o manto, embaixo da Bíblia tinha a camisa do São Paulo também, falando que o manto sagrado, né? Acredito eu que era brincadeira dele, né? Mas mesmo assim, me corrijam se eu estiver errado, mas isso é um desrespeito à palavra de Deus, né? A usar a Bíblia, usar o terço. Não tenho nada contra uma pessoa ela ter um entretenimento, ter uma alegria de praticar um esporte ou de assistir um esporte, né? Nada contra, é bom um esporte para a saúde, mas o que não pode é uma certa idolatria a um time de futebol, né? Assim, eu, por exemplo, não assisto futebol, né? Não porque eu sou católico, sou religioso, não. É porque simplesmente eu não me interesso por futebol, tá? Se você perguntar os nomes dos jogadores do São Paulo, eu não vou saber responder nenhum, tá? Mas não que seja proibido, que seja pecado você assistir um jogo de futebol. Não é. O pecado está nos extremos, o pecado está numa idolatria de colocar o futebol, o jogo, no lugar de Deus. Por exemplo, você faltar à missa por causa do jogo, você deixar de rezar, deixar de fazer os seus afazeres por causa do jogo, como muita gente faz. Tá? Então, eu não concordo com certas atitudes que usam a fé, né? Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não vai você ficar rezando para um time ganhar. Acho que é meio complicado, né? Deus tem mais o que fazer do que ele ficar vendo o jogo e querer fazer que o time ganhe, tá? Cada um faça pelo seu esforço lá, o jogador treinou para aquilo, ganha muito dinheiro para aquilo, mas rezar, mesmo que seja uma brincadeira, mas muita gente leva a sério. Muita gente vai lá no estádio com um terço na mão e tudo, mas se leva a sério e reza mesmo para o time ganhar, né? Mas Deus não tem nada a ver com isso.
Deus não está vendo o jogo. Tem muitas pautas muito mais importantes no Brasil para se rezar, para se pedir a Deus, do que fazer o time ganhar. Entendeu? Então é algo assim, existe idolatria a times. Tá? Que nem eu fico pasmo quando eu vejo um hino do Corinthians que as pessoas inventaram, que aí é uma idolatria ao Corinthians, né? Que nem, aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians. E fica uma declaração de amor, uma adoração, uma espécie de oração dos corintianos para o time, como se fosse uma adoração. E é uma adoração, né? Uma adoração ao time. Coisas que nem os jogadores têm. Tá? Os jogadores hoje estão no Corinthians, hoje estão no São Paulo, esse ano que vem estão em outro time. Se o cara está no São Paulo, é o maior craque do São Paulo, se recebe um convite de um time lá de fora para um salário milionário, ele não pensa duas vezes. Vou deixar o São Paulo? Eu vou deixar o São Paulo. Gosto deles, mas vou embora. Então os jogadores não estão nem aí, né? O time perde e os torcedores ficam tristes, ficam chorando e tal. Enquanto isso, no outro dia o jogador está lá no seu iate, curtindo, né? Está lá curtindo o seu dinheiro, milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares que os caras ganham, dependendo do time que ele vai. Né? Nós vemos aí o exemplo do Neymar, né? Neymar ganha não sei quantos R$ 1.000 por segundo, né? Foi num time lá dos árabes, ganhando muito dinheiro. Então, uma idolatria, é uma máfia, né, que tem por trás do futebol, né, na verdade. Se a gente for aprofundar muito esse assunto, existe uma máfia lá. Mas, ok, vamos lá para a nossa vida. Né, nossa vida. Infelizmente não há o que fazer. Tá lá, é uma máfia e manipula as pessoas para as pessoas idolatrarem artistas, jogadores. Né, existe uma grande máfia por trás de tudo isso. Mas vamos entrar nesse método que, né, para muitos é uma teoria da conspiração. Mas não é pecado você gostar de assistir um futebol, uma partida de futebol com a sua família, numa hora que não seja uma hora importante. Não coloque certas coisas como importantes, né, na sua vida. O importante é Deus. E para o sacerdote é mais ainda, é Deus. Tá? Não que não assista futebol. Assista, mas não use as coisas de Deus. Tá? É só uma pequena... Eu sou um cara aqui qualquer aqui na internet, sou ninguém. Né? O cara é doutor em direito canônico, né? Um cara importante na internet. Mas só na humildade. Eu estou sendo humilde aqui. Na humildade, por favor. Não estou aqui para falar de ninguém. Mas usar as coisas sagradas, né? Um padre, se fosse uma pessoa que não é religiosa, até a gente entende porque está lá na ignorância, né? Mas ele não é ignorante, não é uma pessoa ignorante. Então, usar a Bíblia, usar o terço, para poder fazer uma brincadeira na internet, é exagero, já é exagero. Tá? Então, eu não concordo com certas atitudes, certas piadas que fazem na internet, principalmente vindo de religiosos. Muitos religiosos aí na academia, musculosos, né, se exibindo aí, falando piada, falando besteira, falando de sexo. Não sei, não é o caso aqui do Joseleudo, pelo menos eu não vi, mas tem outros padres aí falando disso. Então, não cabe a um padre fazer isso. Não cabe a um padre fazer isso. Você é chato, você é extremista. É porque o mundo se perdeu, né? As pessoas não têm mais consciência das coisas. Acha tudo engraçado e tem que ser engraçado, mas tem muitas pautas muito sérias acontecendo no Brasil, como por exemplo a legalização, aí, a descriminalização do aborto, né? E as pessoas não estão se juntando aí para fazer nada. É claro que muitos falaram, inclusive o próprio padre Joseleudo falou sobre isso, né? A excomunhão, mas todos os padres, né, os bispos do Brasil deveriam se juntar e falar em alto e bom som, em todas as suas paróquias, nas suas igrejas, da excomunhão. É a pessoa que apoia isso, que pratica, os médicos, os políticos que apoiam, o STF, são todos seres comungados. Não pela igreja, mas por Deus. Tá? Não é o padre que excomunga, é Deus. Tá? Você está fora da comunhão com Deus por conta
desse pecado do aborto. E todos deveriam estar comentando sobre isso em alto e em bom som, porque nós não somos marionetes, nós não queremos mais ser marionetes do sistema. O sistema está aí, nós sabemos que está tudo uma porcaria, a democracia destruída, né? Então, a gente tem que falar sobre essas coisas. Vamos brincar? Vamos. Podemos brincar de uma maneira saudável, devemos ser alegres, o cristão tem que ser alegre, o cristão tem que ter otimismo mesmo, como dizia o Frei Jorge da Paz, né? Mas devemos também ter as nossas responsabilidades de ver o que está acontecendo no mundo hoje. Não tapar o sol com a peneira. Bom, é isso. Eu sei que muitas pessoas não gostam, né? Mas esse é o vídeo de hoje sobre o Padre Joseleudo. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.